Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde Plena, que vai aqui ao ar na Rede Boa Nova e na TV Mundo Maior. Nós convidamos você para todas as sextas-feiras, eu, Rubens, sou médico, 42 anos de formado, médico integrativo, a trazer para você aspectos do cotidiano da saúde. Saúde plena quer dizer saúde em vários níveis, no nível físico, no nível emocional, no nível mental, no nível espiritual. A gente vai conversar bastante com você, trazer casos para que você raciocine dessa maneira. A nossa proposta no programa é que você amplie a maneira de raciocinar em cima das questões, muitas vezes, da saúde e da doença. Essa é a proposta, utilizando, claro, premissas da doutrina espírita, da espiritualidade. Junto comigo, minha dileta e amada esposa, uma super farmacêutica, integrativa, faz um monte de coisa, é coach, etc, etc. Não fala, mas eu falo dela. Tá bom? Joeli Pucci. É isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Saúde Plena. Muita alegria, satisfação de nós estarmos de volta, gente, de volta na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, trazendo um despertar de consciência para você, para que você entenda melhor sobre a vida, sobre a saúde, sobre a espiritualidade, sobre tudo que de alguma forma vai fazer você ampliar sua maneira de pensar sobre a vida, evoluir, se libertar. E hoje, né, nós vamos falar de assuntos voltados para saúde ou para doença. O que você acha que a gente pode falar com eles? A gente pode simplificar. Eu vou trazer um caso para ver como é uma visão sobre um caso de saúde, às vezes orgânica ou psicológica, com uma avaliação que você integra o conhecimento das emoções, o conhecimento do organismo e o conhecimento da parte espiritual. Então, esse é um caso que eu quero trazer para vocês aqui. Um jovem, 17 anos, que começou a ter uns distúrbios emocionais graves, importantes, processos de ideação suicida, uma dificuldade muito grande, depois que ele teve um término de um relacionamento afetivo. Imagina, 17 anos, estava uma namoradinha de 12, 14, e ela não quis mais, e ele ficou completamente transtornado. Ele alterou o comportamento, de sair de madrugada, família empolvorosa, família da namorada, da menina também preocupada, porque ele de madrugada indo na casa dela. Então, veja, é um transtorno que acontece muito no nosso dia a dia. Quando começou a acontecer tudo isso, encaminharam para, claro, a psicóloga encaminhou ele para o psiquiatra. E é um caminho natural de quem está com transtorno. Mas talvez não devesse ser só esse caminho natural. Se a gente tiver um conhecimento de como as coisas funcionam, no aspecto emocional e no aspecto espiritual, a gente pode trazer para esse rapaz e para a família o entendimento, ampliar a percepção, não olhar só no aspecto psiquiátrico, porque aí tudo bem, toma o medicamento, seta, mas não resolve a questão. Então tem que ficar dependente, muitas vezes. Quantos estão dependentes aí de medicamentos, achando que tem que tomar ansiedade crônica, ou tenho depressão, e ficam tomando medicamentos cronicamente, que não buscam tanto a mudança no aspecto emocional, quanto no aspecto vibracional e espiritual. A Joeli, por exemplo, ela é coaching internacional. O coaching tem uma questão diferente da terapia. Ela faz perguntas inteligentes. É exatamente, o coaching ele traz essa configuração cognitiva. Eu gosto muito disso porque são perguntas que você vai fazer para a pessoa mediante o que está acontecendo na vida dela, vai entender que habilidades que ela tem para transpor aquela dificuldade e também que habilidades que faltam para ela fazer um movimento de evolução. E é nesse momento, quando a pessoa ela se depara
com o questionamento que ela começa a ter entendimento do que de verdade é a dor dela. Olha que interessante, porque muitas vezes a terapia, não que ela não seja válida, e ela é muito válida, né? Mas o que que acontece? Você fica só, muitas vezes, naquela questão, e não consegue ampliar um pouco mais o que tem por detrás das câmeras. Como nós agora, nós estamos conversando com vocês, mas tem uma equipe gigantesca por detrás das câmeras fazendo o programa acontecer, né? Mas vocês estão só vendo a mim e ao Rubens, mas tem uma equipe. É a mesma coisa quando a gente está dentro da estrutura de um coach. Tem muito mais coisa por detrás das câmeras do que a pessoa está falando, que nem ela reconhece. No caso desse menino, óbvio, faria determinados tipos de pergunta a ele correlacionado assim, o que ele entende por relacionamento, o que ele entende por estar junto com alguém, como é o sistema de troca que ele tem, de troca de amor, qual é a linguagem de amor que ele tem, para que juntos nós pudéssemos entender aonde que talvez tenha ali uma deficiência, uma debilidade de carência, né? Porque um desespero tão grande nesse sentido, né? Tão grande, tão jovem, que ainda não viveu tantas outras coisas, né? Quando você olha aquilo, é muito exagerado, é muito exacerbado. Então, para nós, é óbvio que você já olha e fala: o que será que tem por detrás desta situação que está emergindo, que a gente está assistindo, que está fazendo a pessoa sofrer? Claro, porque está baseado no campo emocional dessa pessoa, que ela não está conseguindo identificar internamente, mas que ela está sentindo fisicamente e está se comportando de uma maneira difícil, né? Tentando aí com ideias suicidas, deixando a família enlouquecida. Então, tudo isso a gente consegue, quando você tem uma visão integrativa, não é só dar um remedinho, como a gente falou no programa, né, que a gente sempre fala nessas questões de o remédio, ele é importante demais, ele vai fazer uma correção, mas se juntos nós não mergulharmos e tentarmos entender quais são as questões básicas que estão nessa pirâmide, que a gente está vendo a pontinha, a pessoa tendo um comportamento diferente, exagerado, descontrolado, descompensado, mas o que tem por detrás? E o que será que tinha por detrás? Será que eu acertei? Isso mesmo. Então, tem uma motivação, digamos assim, um motivo que a pessoa não consegue, às vezes sozinha, mudar o comportamento. O remédio vai ajudar a não ter aquela compulsão no comportamento, mas não vai resolver a causa. O remédio é importante porque a pessoa precisa realmente se sentir melhor. Então, eu quero que vocês façam comigo o seguinte, ó. Peguem a mão de vocês agora e batam em cima da mão. Batam em cima da mão. Aí a pergunta, esse tapinha leve que eu estou dando aqui, está doendo? Está doendo você, Joeli, se você fizer um tapinha? Não, ó, se eu bater, em mim não dói. Mas se tivesse, olha, presta atenção no que a gente vai falar, se tivesse se cortado aqui, aberto, uma ferida, essa ferida estivesse aberta, ali com uma secreção, uma ferida inflamada, e você desse o mesmo tapinha, ia ser igual a dor? Ia doer demais, demais, demais. Presta atenção no que a gente vai falar. Não é a coisa que vem de fora que dói, é a ferida de dentro, quando ela é atingida, que dói. Vou repetir. Não é a tapinha que machuca, não é o comportamento da pessoa, a situação de fora, e sim aonde acerta na ferida emocional. E você acertou em cheio, porque conversando com ele, tirando a história, qual é a história dele? Ele tem uma história de carência emocional, ferida emocional ligada à separação. Teve uma separação e ele teve um desequilíbrio. Onde foi que ele teve uma separação? Precisamos de buscar, presta atenção você, isso aí você pode fazer com você mesmo, com você mesmo. Ele tem que buscar lá na primeira infância, geralmente na primeira infância, também em vivências passadas. Isso é a vantagem da gente ter esse conhecimento espiritual. Muitas vezes a gente vai encontrar a ferida que está pela espiritual numa outra existência. Mas no caso dele,
Não precisou. Aos 3 anos de idade, o pai dele foi embora. E não teve quase nenhum contato. Então, veja, aos 3 anos o pai ir embora abre uma ferida emocional violenta. Uma criança de 3 anos não entende o que acontece, porque estava lá com o pai trocando, brincando, fazendo com ele e tal, e vai, some. A criança fica perdida, ela não entende o que está acontecendo. E, em geral, a criança entende que ela é, de uma certa forma, responsável, como se ele foi embora porque não deve gostar de mim. Ele foi embora porque eu devo ter feito uma coisa errada. Não tem nada a ver, mas a criança de 3 anos, às vezes, traz para ela uma dor muito grande da perda. Eu falei, então aí está a dor. Então, onde está o machucado dele? O fato do término do relacionamento não era para ele ficar assim, mas ele teve um rompimento de um relacionamento muito mais importante aos 3 anos de idade, o pai que foi embora e teve muito pouca nutrição paterna. Está muito complicado, pessoal? Vocês vão poder depois deixar aí as perguntas, né? Parece que eles têm um WhatsApp para mandar para a gente, tem aí um bom contato, não tem? Isso, tem o e-mail que é o saudeplena@feal.com.br, que você vai poder mandar o seu e-mail, né, a sua solicitação, a sua pergunta, aqui para o nosso programa Saúde Plena, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 16 horas. Mas legal o que você falou, né? Como é que funciona esse sistema, gente? Todos nós temos um sistema operacional de crenças. Todos nós temos, ok? Por quê? Estamos vivendo a vida, tivemos, sim, estímulos emocionais positivos, negativos, vivências que às vezes nos trazem algum tipo de trauma, algum tipo de dor, que para mim pode doer muito, mas que para você aquilo não significa nada e há de ser respeitado, né? Como no caso desse moço. Ele tem ali uma ferida muito grande, como você falou, um buraco muito grande. A criança não entende essa situação. Então, ficou essa ferida. Como é que funciona isso, gente, para vocês entenderem? É um machucado que não foi curado e que está lá guardado, tá bom? É assim que vocês têm que entender. Quando chega uma pessoa, essa pessoa vai, como você falou, dar aquela batidinha. Dando aquela batidinha, ele tem uma reação exagerada. Então, ele deve ter se apegado tanto a esta situação, de uma forma tão enraizada pela carência emocional que ele tinha e que talvez ele desconheça, porque como foi formatada na primeira infância, talvez ele ainda não tivesse a noção ou a consciência da extensão do que aquele acontecimento tinha provocado na vida dele. Talvez só agora, com esse comportamento que ele está tendo, ele vai sacar, ele vai perceber que ele tem uma dor muito grande que precisa ser tratada. Então, não foi a menina que machucou ele desta forma exagerada. Porque, claro, a pessoa vai ficar triste, vai ficar chateada, porque tem um relacionamento, porque gosta muitas vezes daquela pessoa, se identifica, tem algo em comum, mas não é uma reação que a pessoa tenta se matar, né? Tenta se suicidar. Veja, é exagerado demais para uma situação simples. Então, é por debaixo daí, gente, que nós descobrimos as crenças. Aquilo que você acredita que é fiel, que é real, um programa de computador. E quantas pessoas, não sei se é teu caso, que se identificam, que sofrem de uma maneira exagerada, ou que se apegam de uma forma exagerada, ou que comem de forma exagerada, tem compulsão por comida, por álcool, por compra. Por quê? Porque lá de baixo, no sistema operacional, fatalmente tem uma alinha ali, uma feridinha chamada carência. Carência afetiva. Então, imaginem um buraco, gente. Imagina ser um buraco, né? E precisa colocar cimento, tá? Vamos fechar um buraco, tem um buraco aí na rua, então precisa arrumar, fechar esse buraco, colocar o asfalto, tá bom? Ótimo. Só que vem pessoas na tua vida que vão colocar areia, água, para tentar fechar aquele buraco. Só que não é o material que precisa ser utilizado de forma correta para fechar o buraco.
Então, a pessoa vai se apegando a várias situações, as pessoas, e depois são as pessoas as culpadas pela carência emocional que ela tem. Olha, gente, como é importante a gente observar-nos e percebermos quais são as nossas emoções e quais são as nossas sensações e comportamentos. Não adianta você ignorar isso, não adianta você jogar debaixo do tapete, não adianta. Tem que olhar e tem que curar. E eu imagino como esse rapaz deve ter ficado no campo energético dele também, né? E espiritual. Conta para eles. Então, você já vai antecipando, é muito bom assim. Nós nem combinamos. Então, assim, eu vou perguntar uma coisa para você. Vamos falar sobre imunidade, para você entender de uma forma diferente. Imunidade. Ah, a pessoa pegou uma gripe. Por quê? Porque a imunidade estava baixa. O que é a imunidade? É a defesa do corpo. O que é essa defesa do corpo? Ah, você precisa ter vitamina C, você precisa ter vitamina D de dado, importante, complexo B. São várias vitaminas que deixam a imunidade pronta, quer dizer, o exército de defesa pronto para as invasões. Exército de defesa pronto para as invasões. Então, nós temos o exército do corpo orgânico, temos o exército do corpo emocional, temos o exército do corpo mental, e temos o exército do corpo vibracional ou espiritual. Você entendeu, então? Todo mundo entende. Ah, pegou gripe porque estava com a imunidade baixa, estava com uma certa anemia. E se eu disser para você, se a gente vai fazer aqui um ponto metafórico, que do mesmo jeito que tem vitaminas físicas, a gente pode brincar com essa ideia de que nós temos vitaminas emocionais. E as duas principais vitaminas emocionais, que a gente vem estudando há muitos anos, é a vitamina P e a vitamina M. Vocês têm ideia o que é a vitamina P e vitamina M? Pai, de P de pai e M de mãe. Então, eu digo muitas vezes assim, olha, você tem uma anemia de vitamina emocional P. Ah, é? É. E o que isso traz? Se você tiver uma falta de vitamina do complexo B, por exemplo, uma falta muito importante de vitamina D na primeira infância, na primeira você pode ter uma doença dos ossos, que chama raquitismo. Então, a gente sabe que a falta de vitamina na infância pode trazer problemas sérios na fase que vai crescendo. E as vitaminas emocionais? Quais são? Então, a gente tem feito essa análise, essa metáfora para você entender. Se você tem uma falta de vitamina pai, como esse menino tem, ele vai tentar repor essa vitamina. Então, de novo, faltou a vitamina C, mas ele entrou na Joeli. Na tua farmácia tem vitamina C? Fala, não está podendo importar, deu problema na importação, estamos sem. Ah, tá bom. Aí você fala assim, pode ser vitamina B? Não. Pode ser vitamina D? Não. Se está faltando a vitamina C, tem vitamina C. Sim. O que as pessoas entendem se falta a vitamina P de pai ou M de mãe, não adianta tentar vitamina MA de marido para substituir a vitamina P. Não vai. Ou vitamina MU de mulher, ou melhor, esposa, né? Do que de mãe. Não adianta. E isso fica numa busca e nunca vai repor. Então, muitas vezes, os relacionamentos estão sempre, a pessoa está sempre carente, sempre carente, sempre carente. Por quê? Porque a vitamina do marido não é do pai. Ou a da esposa não é da mãe. Nunca vai complementar. Então, é importante você ter consciência de que nós podemos ter anemias emocionais. Essas anemias emocionais podem trazer transtornos do nosso relacionamento conosco mesmo e com os outros. Tem Agora, que ter essa percepção, né? É uma percepção e uma clareza que todos nós temos, gente. Eu gostei da colocação, né? Essas carências chamadas vitaminas interpessoais, né? Agora a gente vai começar a entender melhor como é que tudo isso vai funcionando, gente. Vamos construindo um raciocínio junto com a gente, tá? E talvez esse seja o seu caso e você nunca tenha parado para pensar que falta isso, né? Em você, vitamina de mãe, vitamina de pai, toda a energia, o amor, todos os ensinamentos que viriam de um pai
e de uma mãe. Ah, mas eu tenho meu avô, minha avó, meu tio. Tá tudo certo. Eles até podem auxiliar no processo, mas como o Rubens falou, eles são outras vitaminas. Vamos dizer assim? Eles são outras vitaminas que vêm, que podem colaborar, mas não é a vitamina que você precisa para o seu amadurecimento emocional, né? E aí o que E muito acontece? As anemias vão cair as imunidades, mas não só a imunidade emocional. Vai cair a imunidade mental e a imunidade vibracional, que é o que você começou a falar aquela hora. exato, gente, porque toda vez, pessoal, que nós olharmos de frente para as nossas emoções, nós vamos perceber que elas não estão só no campo da emoção, emocional, como se fosse um setor, né? Agora eu abro esse setor, tá as emoções. Agora eu fecho esse setor, tá os meus pensamentos. Agora eu abro esse... Não é assim que funciona, pessoal. Né? Tudo está interligado, por isso que nós temos essa ideia integrativa. Então, as emoções, elas estão ligadas, pessoal, aos seus comportamentos. Não tem como. Se eu sou uma pessoa que eu tenho um medo interno, suponhamos que a minha ferida aí seja um medo. O medo do outro, o medo da vida, o medo de assalto, o medo da morte. Eu tenho uma emoção de medo, só que eu vou ter um comportamento de uma pessoa medrosa, correto? Se lá dentro eu tenho uma ansiedade, uma sensação de inquietude, de insatisfação, de medo de olhar para frente, de carência afetiva, pode ser que eu esteja desenvolvendo ali uma emoção de ansiedade, eu vou ter um comportamento de uma pessoa ansiosa. E quando eu entro no comportamento, pessoal, isso já está nos indicando o seguinte: você já está orbitando naquela frequência, no nosso campo vibracional, vamos falar assim? Você está orbitando, você já está com aquilo configurado em você. A física quântica está mostrando isso, né? A nossa doutrina já mostrou isso há muito tempo, quando começa a entender a questão do corpo físico, do corpo etérico, do perispírito, do campo áurico, do campo energético, já começa a entender, e o que que se fala, né? A pessoa precisa fazer um tratamento espiritual, ela precisa fazer um tratamento de fluidoterapia, ela precisa alinhar o campo dela. O que está acontecendo? Ela está contaminada, muitas vezes, pelas próprias emoções que estão em desequilíbrio. E quando ela fica contaminada pelas próprias emoções, vocês concordam comigo que ela abre campo, ela abre ressonância, muitas vezes com entidades. E aí você tem um ataque espiritual, aí você tem um ataque obsessivo na pessoa. Então, poxa, mas começou ali, né, uma emoção de um medo, de uma ansiedade, e agora ela tem talvez um conjunto de obsessores atacando ela e pervertendo a mente dela? Sim, sim. Enquanto nós não entendermos essa coligação ou esse relacionamento íntimo que existe entre a emoção, o campo vibracional que você formata, a contaminação que você se encontra e aquilo que você vai atrair, realmente, as pessoas vão ficar fazendo tratamentos espirituais consecutivamente sem cuidar da causa. Não é bem isso que acontece e que deve ter acontecido com esse rapaz? Então, a gente orientou ele porque a ideação suicida, presta atenção agora, a ideação suicida já é um sinal patognomônico. Olha que nome bonito. Patognomônico. É coisa de pato? Não. A gente fala isso na medicina quando um sinal é característico de uma doença. Isso é taxado. Então, por exemplo, a glicemia alta é típico da diabetes. Então, patognomônico da influenciação espiritual. Ideação suicida, toda ideação suicida tem em sua base uma interferência espiritual negativa que está levando a pessoa a ter um pensamento que é contrário ao ser humano,
porque é contrário à força de sobrevivência. Então, se a força de sobrevivência é a maior força que nós temos, não é possível que tenha uma força maior que a nossa maior força. A gente já está falando, a maior força. Então, não é uma questão de fórum íntimo, é uma questão de interferência de fora. Então, quando ele já me falou isso, eu já falei, já entendi o que aconteceu. Rapidinho, você já faz um diagnóstico, entendendo que ele teve uma fragilidade emocional que abriu a imunidade espiritual. Presta atenção. Ele teve uma fragilidade emocional que abriu a questão da imunidade espiritual. A partir daí, ele começa a ficar com ideias que não tem nada a ver. E por onde é que a gente foi conversando com ele? Primeira coisa, fomos orientando ele para que ficasse muito atento ao padrão de pensamentos. Padrão de pensamentos. Então, se a gente quiser conversar sobre qualquer coisa que você queira, qualquer doença, qualquer problema emocional, qualquer problema familiar, a gente vai dizer assim, onde começa tudo, Rubens? Tudo começa onde? Tudo. O que vem primeiro, ovo ou galinha? Não, o que vem começa tudo. Padrão de pensamento. O padrão de pensamento é que começa tudo. Porque você, primeiro somos atingidos pelo padrão de pensamento. Eu posso ter uma dor. Sim, a dor leva um padrão de pensamento. Se tem uma dor e não penso nela, não tem problema. Então, eu preciso ficar atento, porque tudo começa no pensamento. E o que é o pensamento? Jô, eu vou perguntar uma coisa para você. Você conversa com você mesmo? Claro. Pouquinho? Bastante? Eu converso bastante. Quando você conversa com você mesmo, começam a vir ideias. Como você sabe que essa conversa que você tem consigo mesmo, que chama diálogo interno, ela não tem nenhum tipo de interferência de fora? Como você sabe? Vou falar o que a gente entende, por isso, como eu entendo essa questão. Como eu consigo diferenciar uma situação da outra? Através, primeiramente, do meu autoconhecimento. Então, eu sei que eu tenho um padrão emocional X, e que eu tenho determinados tipos de pensamento, e quando chega um pensamento muito diferente, muito louco, tipo, vou sair agora do programa e vou tomar uma taça de vinho. Nossa, mas você vai tomar uma taça de vinho agora? Como assim? Quer dizer, da onde está vindo essa vontade, essa ideia? Não é o meu temperamento, eu não bebo? Como é que acontece isso? É a mesma coisa emocionalmente, né? Eu vou lá e vou, sei lá, eu vou me vingar dessa pessoa. Começa a vir pensamentos de vingança, de eu vou estruturar, eu vou estrategiar para acabar com essa pessoa, eu vou tirar o emprego. Pô, pera, calma. É o seu padrão de pensamento isso? Não, não é. Já é um alerta. Já é o primeiro alerta. Não é meu este pensamento. É de alguma outra consciência extrafísica que pode estar encarnada ou não, correto? E que pode, em algum momento, estar entrando em frequência comigo. Então, primeira parte que eu vou deixar aqui para vocês pensarem, é termos o autoconhecimento, é você saber quem você é, o que você quer, as suas emoções, suas habilidades, suas qualidades, aquilo que eu preciso me desenvolver, porque é uma conduta que rapidamente você consegue diferenciar. Mas é óbvio, né, que quando você não tem essa sensação de autoconhecimento, qualquer pensamento que entrar, pessoal, você vai achar que é teu. E aí começa a grande confusão, né? E a grande distorção de realidade, achando que não é mais aquilo. Eu tive uma paciente que se sentia perseguida. Você lembra desse caso que nós tivemos? Que ela dizia que tinha pessoas que perseguiam ela, que ela não podia ir para a rua porque atiravam nela. E, na verdade, nesta realidade aqui, não estava acontecendo nada disso, né? Nesta realidade linear que a gente conhece. Mas a gente não sabe nas outras realidades paralelas se isso estava acontecendo e por qual motivo. Se ela tivesse um sistema de autoconhecimento, imediatamente ela ia entender que não. Questiona.
questionar aquilo, pôr aquilo em xeque, tipo, é meu? Como é que veio esse pensamento? De que forma é isso? Quantas vezes isso está acontecendo comigo? Ela ia pôr em xeque a argumentação. E talvez ela não tivesse entrado num desequilíbrio energético que ela entrou, que a gente, né? Um desequilíbrio emocional, porque aí, gente, é a mesma situação. A emoção descompensa o energético, e o energético descompensado, ele desequilibra o campo emocional, que vai desequilibrar o seu campo físico, tá? Para que vocês entendam que é uma coisa só. Correto? Então, se começa no físico, desequilibra a emoção, que desequilibra o espiritual, e vice-versa, né? Mas fala dessa sensação que é a questão do pensamento. Como que ele começa a articular? Ele é uma força eletromagnética que a gente sabe, e tem uma grande força de cocriação. Mas como é que o pessoal vai a pensar sobre o que está pensando? Será, pessoal, que vocês já pensaram no que vocês estão pensando? Como se você estivesse olhando e os pensamentos desfilando à sua frente, e você falando, esse é meu, esse não, esse eu libero, esse eu quero pensar melhor. Como que é isso? Ensina para eles essa dinâmica de percepção. Primeiro é consciência, tem consciência. Que o pensamento pode não ser gerado, aliás, o pensamento não é gerado no cérebro, é gerado na mente. E o que é a mente? O que é a mente, para eles entenderem? Entender. O cérebro é como se fosse um computador. Estamos aqui em frente ao computador. O computador não funciona sozinho. Tem que ter um programador. Então, a mente é o programador e o computador é o cérebro. Agora, você já teve essa experiência, você ouvinte, você telespectador da internet ou da TV Mundo Maior, de você estar, por exemplo, fazendo alguma coisa natural, tranquilo, de repente você lembra de alguém. Você lembra de alguém? Nossa, a Maricota, faz tempo, Maricota. Passou segundos, você recebe um telefonema, era de quem você estava pensando, Maricota. Você olha e fala, nossa, estava pensando em você agora mesmo. Não morre mais. Vai morrer, mas tudo bem. Mas o que aconteceu ali? Quando a Maricota pensou, vou ligar para fulano, vou ligar para o Rubens, e não sei o quê, cadê o telefone dele? Procurando. O pensamento dela já chegou. Antes, presta atenção, chegou antes do telefonema. Como você explica isso aí? Telepatia. Ora, os animais, o Dr. Roberto Sheldrake escreveu um livro, o livro foi assim, o seu animal de estimação sabe quando você está chegando em casa. Quem tem animal de estimação sabe. Às vezes está faltando 2, 3 quarteirões, ele já vai lá na porta e já fica lá esperando. O que é? Ele sentiu a distância. Então, nós somos seres que temos a capacidade de perceber coisas que não estão no nosso físico. Falando a mente é o programador, o computador é o cérebro. O programador, sabe aquele, quando você, não sei se você já teve essa oportunidade também, de estar com um problema no computador, e você faz um acesso remoto. É um acesso remoto. Você tem o teu rapaz de capacidade de computador, essas coisas, e você fala, eu estou com um problema aqui. Ele fala, me passa aí o código, eu vou fazer um acesso remoto. Lá da casa dele, do computador dele, ou do celular dele, ele começa a mexer e você vê, dá uma sensação, uma aflição, né? Dá uma sensação ruim. Olhando assim, fala, estou mexendo. A mesma coisa no nosso cérebro, pessoal. A mesma coisa. Pode haver um programador de fora que está programando, colocando ideias, porque o acesso remoto ele pode vir, ele pode baixar um programa, ele pode abrir um programa, tudo, ele tem acesso total ao computador, mesmo que ele esteja distante. E aí o que acontece? O nosso cérebro é passível de ser acessado remotamente. Vou explicar para você. O nosso cérebro é passível de ser acessado remotamente. Repete que isso é extremamente importante, pessoal. Ó, de novo ele vai repetir. Repete para eles. O nosso cérebro é plenamente possível
de ser acessado remotamente. O que é acesso remoto? Acesso à distância. Por uma pessoa viva ou não. E se você não tiver a consciência disso, e a doutrina espírita é fantástico para isso, porque é a única doutrina, pelo menos que a gente estuda, né, mais daqui do Ocidente, que explica que nós somos seres sensitivos, que podemos ser influenciados por fatores de fora. Então, o acesso remoto de uma mente de fora, esta mente pode ser alguém desencarnado ou encarnado. E aí você vai estar recebendo, por exemplo, ordens. E você acha que é você com você. Não, você está recebendo ordens de fora. Você está recebendo sugestões que não são suas, mas que vão estar dirigindo o teu cérebro, liberando neurotoxinas, neurotransmissores e processos orgânicos. E você acha que é você, e você está sendo um instrumento dessas mentes, que eu vou chamar de programadores externos. Ficou muito complicado, pessoal. É disruptivo, né, gente? Olhar de uma forma integrativa essas questões de formação de pensamento, de quadro emocional, de ideias que podem ser bem conjugadas e você pode viver bem ou viver muito mal. Agora a gente está entrando num campo de muita sutileza, né, de uma linha muito tênue. Quer dizer que eu posso, que você que está aí nos escutando, pode estar sendo influenciado por uma mente consciente ou não, à distância ou não, de um encarnado ou de um desencarnado. E pode, gente. Se nós entendermos o que é o pensamento é uma frequência. O pensamento é uma onda eletromagnética que vai ter uma direção. Quando você pensa, você está gerando uma intenção. Por exemplo, amanhã eu vou na feira, eu vou comprar banana. Hoje eu vou fazer de jantar tal coisa. O pensamento está acontecendo. Então saibam que você está sendo influenciado. Teu movimento, por isso que o autoconhecimento é de suma importância para vocês, pessoal. Não tenham vergonha de se autoconhecerem, não tenham vergonha de falar isso aqui não vai comigo, eu tenho essa limitação, eu não sei fazer isso. Vamos descer um pouco, muitas vezes, do orgulho, porque a gente se coloca na posição de, não, eu sei. Não. Todos nós estamos aqui na postura de aprendiz. Uns vão saber mais determinadas coisas, outros outras coisas, outros precisam aprender tudo e está tudo certo. Nós estamos aqui encarnados para promover a evolução, gente. Precisamos sair daqui melhor do que chegamos. Então, muitas vezes, deixa o teu ego de lado, deixa o orgulho, deixa a presunção e fala, eu não consigo, eu não sei, eu quero me autoconhecer, eu quero reconhecer as minhas emoções. Por que eu fico deste jeito? Por que eu tenho esta reação? Por que eu não consigo transpor isto? Quando vocês derem esse primeiro passo, vocês vão entender que vocês vão começar a levantar um sistema de autodefesa mental de vocês, autodefesa energética. Por quê? Você vai começar a vir outros tipos de pensamento, como eu falei, você vai parar e falar, não, isso aqui não. Igual um sistema que a gente instala no computador para pegar os vírus. E esses vírus vêm da onde? Ah, é vírus igual que você pensa? Não, é o cibernético, é o que estão dentro dos programas, dos computadores. Você acessa um site, se você não tiver um firewall, que é um programa antivírus que eleva a imunidade tecnológica, vai entrar boi, vai entrar boiada, vai destruir o seu computador. É a mesma coisa. Hoje a gente está iniciando essa conversa com vocês, porque isso é muito longo e a gente quer trazer mais informações para que você possa aí identificar e se autotrabalhar, não é isso? Bom, pessoal, é uma delícia fazer esse programa. A gente vai trazer casos, a gente vai discutir
coisas que vocês mandam para a gente. Então, eu estou convidando vocês para que vocês possam mesmo entrar em contato pelo nosso... Nós temos um e-mail especial aí, só nosso, né? saudeplena, feal.com.br. isso. Tem também outros contatos, mas aí nós vamos estar todas as sextas-feiras, às 16 horas, conversando com você, trazendo informações, novidades, trazendo casos para que você amplie o seu raciocínio. A ideia é que você tenha um raciocínio espiritual. Um raciocínio espiritualmente. Para que você possa É isso mesmo. transcender, ampliar, aprender, evoluir e crescer. A doutrina espírita é uma doutrina de estudo. Não é uma religião. É uma filosofia com moral religiosa e uma pesquisa científica. Filosofia, livro dos espíritos. Moral religiosa, evangelho segundo o espiritismo, a interpretação do espiritismo. Ciência, livro dos médiuns. Então, no Pentateuco você já tem ali filosofia, ciência e moral religiosa. Então, eu te convido para você ler os livros de Kardec, ler também inúmeros livros aí que estão sendo cada vez mais trazidos pela espiritualidade, Chico Xavier, que trouxe centenas de livros, para que você possa esclarecer. A série de André Luiz também é uma série fantástica, que traz muito esclarecimento. E tem muita gente chegando com coisas diferentes também. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês na Rede Boa Nova e TV Mundo Maior, para que a gente possa trazer o melhor que a gente tem, para que vocês possam estar sempre conosco. Estou avisando vocês que vem aí, né, mais um encontro amigos da Rádio Boa Nova, da Boa Nova. E você pode comprar o seu ingresso pelo mercadolivros.com.br. O pessoal vai deixar em algum lugar aí da telinha para vocês. E também se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, pelo 0800 120 1838. 0800 120 1838. Enfim, fazer parte aqui do Clube Amigos da Boa Nova, pessoal. É muita coisa que essa rádio, que a TV promove, programas, auxílios, é muita coisa. Dá uma ligadinha, conversa com as meninas, se associe. Você não vai se arrepender, pelo contrário, você vai colaborar realmente com a disseminação da doutrina espírita. Até a semana que vem. Ficamos muito alegres de estar com você. Um beijo, ótimo final de semana. É isso aí, pessoal. saudeplena@feal.com.br. E nós nos encontramos na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau. Você acompanhou Saúde Plena.